Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui nesta aula da Escola Bíblica Dominical. E vamos ter o prazer de estar aí junto com os jovens durante esses 3 meses, falando sobre o tema mordomia cristã. Eu gostaria de convidar a vocês que estejam acompanhando os outros vídeos com os nossos outros professores e será de muito proveito para a nossa vida espiritual. Nós vamos estar então, como eu já disse, falando sobre mordomia cristã. E antes eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus. E há traduções que traz essa palavra dispenseiros como administradores da multiforme graça de Deus. E nós vamos, durante essa aula, entendermos que o mordomo, né, que é justamente a pessoa que pratica a mordomia, né, ela é um administrador. E tem que ser, na verdade, um administrador por excelência. Então, mordomia cristã. A nossa lição ela vai estar baseada em Lucas, no capítulo 12, do versículo 42 até o 48. Lucas, capítulo 12, do versículo 42 até o 48. Onde Jesus fala aqui a respeito do mordomo, do administrador fiel e prudente, que são algumas das qualidades, nós vamos estar estudando mais à frente, algumas das qualidades que o mordomo, né, esse dispenseiro, esse administrador, ele tem que ter essas qualidades: ser fiel, ser prudente e outras características que nós vamos ver logo mais à frente. Então, você pegue a sua Bíblia e medite nesse texto, Lucas capítulo 12, do versículo 42 até o 48. Agora, o que significa mordomia? Né? Interessante a gente trabalhar o sentido dessa palavra. E a mordomia é a função, é o cargo ou a função do mordomo. Então, eu acredito que vocês devam já ter assistido aí os filmes, né, onde sempre aparece a figura do mordomo. Logo mais à frente, inclusive, eu vou até colocar 2 personagens que participaram de filmes no papel de mordomo para ilustração. Mas vocês aguentem um pouco mais à frente, aí nós vamos estar mostrando esses personagens. E o que viria a ser o mordomo? Do grego oikonomos, que significa o administrador dos bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio. Então vocês vejam, é um administrador, ele administra bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio. Mas é claro que a palavra mordomia, principalmente no Brasil, aliás, no Brasil, ela tem um outro sentido, né? A mordomia, no sentido popular, ela significa um conjunto de facilidades e vantagens excessivas de que alguém desfruta em decorrência do cargo que ocupa. E a gente verifica muito essa expressão sendo utilizada no meio político. Né? Tá vendo lá, ó, o político ele tem mordomia. Mas a mordomia ela não só se aplica no âmbito político. Essa palavra, no sentido popular, ela sempre caracteriza aquela pessoa que usufrui de bem, de regalias, né? Muitas vezes não por merecimento próprio. Ele se utiliza de meios para conseguir essa regalia. Mas nós vamos estudar mais à frente, e aqui eu coloquei até uma imagem onde representa um conjunto aí de mordomia.
Mas agora eu quero mostrar para vocês que a mordomia, no contexto do reino de Deus, ela é para servir e não para se beneficiar. Eu gostaria que vocês se atentassem bem a esse ponto dessa colocação que foi feita, né? A mordomia, no contexto do reino de Deus, é para servir e não para se beneficiar. O mordomo ele recebe autoridade para gestar tudo o que lhe foi confiado, assumindo a responsabilidade e prestando contas daquilo que lhe foi colocado em suas mãos. Então, o mordomo ele recebe essa incumbência, né, de administrar os bens, administrar aquilo que lhe foi confiado, e ele tem que assumir, né, a responsabilidade. E eu gostaria que vocês gravassem esta palavra, responsabilidade, e prestando contas daquilo que lhe foi colocado em suas mãos. Jesus não diz que o mordomo precisa ser fiel e prudente, conforme nós lemos aí em Lucas capítulo 12, versículo 42. Jesus procura mordomos fiéis, prudentes. Ou seja, precisa ter caráter. E daqui a pouco nós vamos mostrar mais à frente um personagem bíblico que reuniu essas características durante a sua história. Por mais que uma posição conceda poder, a autoridade legítima, ela vem do caráter. Do caráter. Amém? Seguindo mais à frente, irmãos. Como eu disse, há um personagem bíblico no Antigo Testamento que exerceu a mordomia, foi mordomo por excelência. E acredito que só de falar assim, talvez alguém já lhe veio à mente de que personagem eu estou falando. E é a respeito de José. José é um dos personagens do Antigo Testamento que exerceu esse cargo de mordomia. Ele foi mordomo. E a gente vai ver aqui. Primeiro ele foi mordomo do oficial de Faraó, chamado Potifar, comandante da guarda. E a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 6, que Potifar confiou nas mãos de José tudo. Confiou tudo. E de nada sabia, além do pão que se alimentava. Então veja só que coisa interessante, né? José foi servir como mordomo para o oficial de Faraó chamado Potifar, e a palavra de Deus nos diz que Potifar confiou tudo a José, tudo. A única preocupação que aquele homem tinha era de sentar à mesa e se alimentar. E é isso o papel do mordomo. O mordomo, como profissão, ele tem essa obrigação, ou seja, de deixar tudo preparado para o seu senhor, deixar tudo arrumado. O mordomo ele sempre tem que trabalhar com antecedência. Antecedência, já entendendo quais são os gostos do seu senhor, do que o seu senhor gosta, do que o seu senhor quer, ele já tem que deixar tudo preparado, tem que trabalhar com antecedência. E nós vamos ver um pouco mais à frente também sobre essa questão. E a palavra de Deus nos diz que José era formoso de porte e de aparência. E por conta dessa característica de José, formoso, de porte, de aparência, vocês bem conhecem a história, onde a esposa de Potifar, ela começou a provocar José e queria que José se deitasse com ela, tivesse relações sexuais com ela. Mas a palavra de Deus nos diz que José respondeu para ela assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria
contra o meu Deus? Olha só, irmão. Caráter. Caráter. Quem exerce a mordomia cristã precisa ter essa qualidade. Caráter. Depois a palavra de Deus nos diz que por conta desse episódio que aconteceu com José, dele ter rejeitado essa proposta da esposa de Potifar, e a palavra de Deus nos diz que um dia ela foi querer forçar José àquela situação, e nós vemos que José se desvencilhou dela, escapou dela, mas ficou ali a sua capa, e aquela mulher inventou uma mentira para incriminar José, e a palavra de Deus nos diz que ele foi preso. Ele foi preso. E ele ficou ali na prisão, e é interessante observarmos que Gênesis capítulo 39, dos versículos 21 a 23, vai nos dizer o seguinte, que o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, o Senhor fez com que José, diante daquele carcereiro, ele alcançasse graça. O carcereiro criasse ali em José uma confiança, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Então vocês vejam, né? O José chegou ali, começou, né, a ganhar ali a confiança daquele homem, e aquele homem começou a ver em José essa confiança, né? E a palavra de Deus nos diz então que José passou a cuidar ali daqueles presos. Passou a ser ali um braço direito, vamos dizer assim, daquele carcereiro. Mas a palavra de Deus nos diz então que por conta dessa fidelidade, por conta desse compromisso que José tinha, a palavra de Deus nos diz, os irmãos conhecem a história, que 2 homens foram presos ali, né, padeiro mor, e o outro homem que servia o vinho ao rei. E a palavra de Deus nos diz que eles tiveram aquele sonho, enfim. Passado-se algum tempo, então, Faraó tem um sonho, e aquele prisioneiro se lembra de José, porque o Faraó precisava de alguém que pudesse interpretar aquele sonho. E a palavra de Deus diz, então, para nós resumirmos e avançarmos um pouco mais, que os irmãos provavelmente conhecem muito bem essa história, foi colocado como o administrador principal na terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 40, nos diz assim que Faraó diz, administrarás a minha casa. Aí administrar, ou seja, você será mordomo da minha casa. E a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Então veja só, irmãos, tudo que José fazia, Deus prosperava, Deus fazia com que José fosse próspero, que ele alcançasse as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ele era um jovem fiel, era um homem fiel, um homem de caráter, né? Que não enganava, não usava de engano, não, mas sim ele usava de fidelidade, porque conforme nós lemos lá em Lucas capítulo 12, né, o Senhor procura mordomos que sejam fiéis e prudentes. Fiéis. Avançando um pouco mais, irmãos, nesta lição, eu ressaltei, né, uma palavra há poucos instantes atrás, com relação à questão da responsabilidade. O mordomo, ele é uma pessoa que tem responsabilidades, né, sobre os seus ombros, quando ele assume essa função de mordomo. E o que é a responsabilidade? É a capacidade moral, por meio do livre-arbítrio, de crescer em santidade de caráter, correspondendo às expectativas divinas. Isso requer
vencer as tentações, superar as provas, obedecer, perseverar, expressar a verdade no íntimo, dispor de um coração inteiro no propósito de Deus. O que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos hoje muitas pessoas obcecadas pelo poder. Mas se fôssemos um pouco mais sábios, não buscaríamos primariamente o poder, mas o caráter. Poder sem caráter é simplesmente uma armadilha espiritual. Avançando um pouco mais, eu queria fazer aqui uma pergunta, né? Você gostaria de trabalhar como mordomo? Eu vou te dizer uma coisa, nas minhas pesquisas que eu estava fazendo no estudo desta lição, que está em alta a função, né, a profissão de mordomo. Então, se alguém está em dúvida, está buscando aí o que eu poderia ter, né, na minha profissão, ou ser na minha profissão, tá aí uma sugestão, né? Interessante observar que no mundo inteiro existem 3 escolas para a formação de mordomo. Por quê? Porque exige uma qualificação muito grande, porque as pessoas que contratam mordomos são pessoas exigentes, né? E elas estão dispostas a pagar um valor, mas essa pessoa também tem que corresponder. Então, a função de mordomo, aí, a profissão de mordomo está em alta, porque existe uma demanda, mas não existe profissionais para ocupar essas vagas. Recentemente, inclusive, um jovem, ele se formou numa dessas escolas para mordomos, e ele concorreu a uma vaga no Palácio da Inglaterra, mas ele prestou ali aquela vaga, concorreu àquela vaga, mas ele não foi aprovado. Mas uma outra pessoa havia sido aprovada no lugar dele. Mas veja só, é uma profissão que hoje ela está em alta na Europa, no Oriente Médio. Mas para essa profissão de mordomo, você precisa ter características, e essas características eu quero também colocá-las dentro dessa questão da mordomia cristã. Por quê? É uma profissão, e quando a Bíblia usa, né, a figura do mordomo, de nós sermos um mordomo, é porque havia características dentro do mordomo, da mordomia, né, que são aplicadas também no âmbito da vida cristã. Então, você tem que ter disciplina. O mordomo tem que ser disciplinado. E na mordomia cristã, nós também temos que ter disciplina. Ter conhecimento dos desejos do seu Senhor. Então, isso é importante. Como eu já disse, né? O mordomo ele tem que saber com antecipação o que o seu Senhor come, qual que é os gostos do seu Senhor, para já deixar preparado. Uma pessoa que contrata um mordomo para trabalhar para ele, logo pela manhã ele já quer ter o seu café ali preparado, já tudo arrumado, tudo ajeitado, né, para que ele possa usufruir desse conforto. E no âmbito espiritual, a mordomia cristã também exige de nós conhecermos os desejos do nosso Senhor Jesus. Ser fiel é uma característica que a própria Bíblia, né, como eu já relatei, ela cita a fidelidade, ser fiel. E o mordomo também, mordomo secular, né, como profissão, precisa ser uma pessoa fiel. Ser prudente. Ser organizado, ter organização. Essas são características do mordomo. E eu coloquei aí 2 figuras, né, de mordomos, e um deles eu acompanhei bem na minha época de
de adolescência, que era o mordomo Alfred, do filme Batman. E a gente vê as características daquele homem, né? Ele era sabia corresponder aos desejos do Bruce Wayne, que era o seu patrão, sabia dos desejos dele, sabia dos segredos dele. Então, se você pegar aí o papel do mordomo, você vai ver que realmente é aplicado também na vida cristã. E aí eu coloquei o Alfred da minha época, né? E aí coloquei também o Alfred do filme Batman mais recente para vocês lembrarem. Irmãos, o maior exemplo de mordomia que nós temos na Bíblia, eu citei o caso de José, mas nós tivemos outros personagens também, mas Jesus é o nosso exemplo maior de mordomia. Em João capítulo 5, versículo 17, ele cita o seguinte: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ser mordomo está associado a trabalhar. Trabalhar. O mordomo, ele é o último que dorme e o primeiro que acorda. Né? Ele tem que dormir depois do seu senhor e tem que acordar antes do seu senhor para poder atender os seus desejos. Então, Cristo é o nosso maior exemplo de trabalho e administração das coisas de Deus aqui na Terra. Exemplo de mordomo perfeito. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Você se considera um mordomo de Deus? Você acredita que está exercendo a mordomia, ou seja, você está administrando os bens que o Senhor lhe confiou nas suas mãos com responsabilidade, com fidelidade, com prudência? E aí eu quero te perguntar, esse seu trabalho que você tem feito, ele é por amor ou por recompensa? A gente sabe que o salário do mordomo secular, ele é muito grande. As pessoas que investem nessa profissão, eles investem muito dinheiro, mas eles também têm o seu retorno merecido, porque é uma profissão bastante remunerada. Mas aí, no âmbito cristão, qual que é o que você espera, né, exercendo a mordomia cristã? Você está fazendo esse trabalho por amor ou por uma recompensa? Muitos têm trabalhado pela recompensa ou para alcançar um status. Mas o mordomo fiel, ele busca agradar ao seu Senhor pelo simples fato de amá-lo. Irmãos, nós exercemos a mordomia. Nós somos mordomos de Deus pelo simples fato de amarmos ao nosso Deus. E aí, irmãos, para concluir essa aula introdutória, porque nós vamos seguir ainda com esse assuntos em outras aulas, através dos nossos outros irmãos que estão ali nos auxiliando também na classe Maranata, mas como uma aula introdutória, né, falando a respeito da questão da mordomia, eu gostaria de colocar aqui que existe pelo menos 5 hábitos que distinguem os bons dos excelentes. Os bons, eles fazem tudo o que pedem. Os excelentes surpreendem, fazendo além do que lhe é solicitado. Os bons corrigem os erros, enquanto os excelentes previnem-se para que os erros não aconteçam. Os bons executam ordens. Os excelentes antecipam as vontades do seu Senhor. Os bons trabalham feito loucos e executam as atividades sozinhos.
Os excelentes envolvem a todos e trabalham em equipe para alcançar o objetivo do seu Senhor. Então, irmãos, fica esse meu convite, né? Não percam as próximas aulas que estarão sendo gravadas, para que nós possamos nos deleitarmos no conhecimento desse tema tão importante, da mordomia cristã. Que você possa entender que nós somos responsáveis, nós temos responsabilidades. O Senhor nos deixou coisas, né, para que nós possamos administrar, gerenciar. Então hoje você tem a sua casa, você tem o seu carro, você tem o seu emprego, você tem o seu tempo, e tudo isso, irmãos, precisa ser gerenciado, precisa ser administrado para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus possa ser exaltado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.